Beleza, vimos ali na aula passada, né, a visão do usuário final, a visão do funcionário, né, ele vai, na maioria das vezes acessar pelo Service Portal, o catálogo de serviços, ele vai escolher ali os itens de catálogo que ele quer para poder fazer as requisições que ele bem entender, e depois vai clicar ali em Submit, né, ou em Order, enfim, o nome do botão não importa, mas ele vai submeter a requisição dele. O que acontece depois por baixo dos panos, quando ele clica ali em Submeter? Basicamente vai seguir um fluxo, uma estrutura muito parecida com essa daqui, tá? Quando ele clicar em submeter, vai ser gerado uma requisição, uma request, dentro da tabela SC underline request, tá? E como vocês viram no exemplo que eu dei, né, que numa única requisição eu adicionei um iPad mini e um Apple Watch, vai ser para essa sua requisição criado uma requested item relacionado com a sua requisição para cada item pedido, né? Então naquele exemplo que eu falei para vocês, que eu pedi em uma única requisição um iPad mini e um Apple Watch, vai ser criado um requested item para o iPad mini e um requested item para o Apple Watch. E todas essas requested items, que são registros na tabela SC underline rec underline item, vão ficar relacionados com a única requisição que você criou. Tá? Então, se você tiver 5 itens requisitados numa única requisição, vão ser criados 5 requested items. Ah, mas eu só fiz em um único pedido, eu só fiz a requisição de um item. Beleza, então vai ter apenas um único requested item nessa sua requisição aqui, ok? E bom, alguns fluxos, dependendo às vezes do item que você requisitou e tudo mais, pode ser que seja necessário a aprovação da requisição. Pode ser que uma aprovação seja necessário para prosseguir com o atendimento da requisição. Isso daqui da aprovação, ela é um fluxo que é configurado por você, desenvolvedor. Você, desenvolvedor, vai configurar. Ah, toda vez que tiver um iPad mini na requisição, antes da gente prosseguir para o atendimento de tudo, a requisição precisa ser aprovada por alguém. Então, a aprovação ela é opcional, pode ser que não. É a criação de um e-mail. Se é a criação de um e-mail, beleza, pode ser que a requisição seja aprovada automaticamente, não tem nenhum item ali sensível nem nada do tipo, pode ser que seja aprovada automaticamente. A aprovação ela vai depender do fluxo que você desenvolveu, tá? Então, às vezes, pode ser que seja necessário a aprovação da requisição. E a aprovação da requisição vai ser necessária para poder prosseguir com o atendimento da requested item que você tem criada, tá? E bom, cada requested item criada é um item que foi pedido ali, certo? Certo. E o que vocês têm que ter em mente é que cada requested item vai ser atendida individualmente, né? Assim como você, se você, vamos supor que você faça uma compra na Amazon, né? Na Amazon tem vários vendedores, tá? E aí você tá lá fazendo compras, e aí você tá lá rolando pelo app, aí você adiciona ali um livro que você queria, né? Que é de um vendedor. E aí você adiciona, por exemplo, a capinha de um celular, que é de um outro vendedor. E aí você adiciona, por exemplo, a película para um relógio, que é de um outro vendedor. Você foi adicionando tudo no carrinho, depois você vai lá, faz o checkout e paga. Ou seja, você pagou os 3 itens todos de uma vez. Foi um único pedido, certo? É a mesma coisa que o equivalente ao request item. Só que você pediu 3 itens, ou seja, seriam 3 requested items, e cada um desses itens, eles são de vendedores diferentes, fornecedores diferentes, que vêm de lugares diferentes. Então concorda comigo que, mesmo que o seu pedido seja um só, cada produto desse que você comprou, que são de fornecedores e vendedores diferentes, serão atendidos de forma diferente. Um vai entregar mais rápido, outro vai entregar mais demorado, um vai ter um frete grátis, outro vai ter um frete pago, certo? Então, cada item que você pediu, aqui na ServiceNow é da mesma coisa. Eles vão ter um atendimento individual. Pode ser que você tenha pedido em uma única requisição, de repente, um iPad mini que tenha um valor X, e você pediu a criação de o login e acesso a uma plataforma. De repente, a requisição, a sua solicitação de acesso a uma plataforma tenha a solicitação sendo entendida em algumas horas. Só que a requisição do seu iPad mini demore 2, 3 dias, ou até seja reprovada. Então, uma requisição foi aceita, foi feita, realizada ali rapidamente, e outra, de repente, foi reprovada. Então, as, os itens requisitados, mesmo que eles fazem parte da mesma requisição, vão ter atendimentos separados, tá? E pode ser que um seja entregue mais rápido, o outro nem seja entregue, tá? Então, essa mentalidade que você tem que ter. E na item requisitado, né? Pode ser que seja necessário a aprovação. Por exemplo, esse item aqui, pode ser que seja necessária a aprovação, como eu falei para vocês, é um pedido que tem algum valor. E esse pedido que tem esse valor precisa que alguém aprove a, a aquisição desse item aqui ou não, tá? E depois que, se nesse caso aqui for necessária a aprovação ou não, vai ser gerado um catalog task na tabela SC underline task, tá? Essa catalog task aqui, ela é basicamente a tarefa que vai fazer com que a pessoa responsável atenda aquele item solicitado. Como assim? Bom, você solicitou
Vamos voltar para o iPad mini, você solicitou um iPad mini, precisou da aprovação de alguém. Essa pessoa foi lá e aprovou. Beleza, agora alguém vai ter que realizar a separação do produto do iPad mini, vai ter que colocar, pegar no estoque, vai ter que embrulhar, vai ter que mandar para o endereço da pessoa. E isso vai ser, ou seja, isso tem uma tarefa atrelada àquele item pedido. E aí é o Catalog Task, que é essa tarefa que vai atrelar já a pessoa correta, que vai atender aquele item ali pedido. E pode ser, como eu falei para vocês, que na mesma aquisição tenha uma outra item requisitado que apenas não precisa de aprovação, simplesmente vai gerar um catalog task. Por exemplo, eu solicitei na minha requisição aqui a criação de um e-mail, não precisa de aprovação. Basta gerar a tarefa para a pessoa do TI responsável de criação de e-mail fazer a criação do e-mail para você, né? Então, a tarefa é basicamente alguém que vai realizar o pedido ali, tá? Essas aprovações aqui que eu mostrei para vocês que podem acontecer, obviamente elas podem ser aprovadas, podem ser rejeitadas, e aí se for rejeitado, o fluxo vai seguir da forma como você configurou. E essa aqui é a estrutura que acontece depois que você submete lá os seus itens de catálogo. Vamos ver isso agora na prática.